Maravilha! Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que privilégio que temos de estarmos juntos para aprendermos o melhor de Deus. E o melhor de Deus está na Escola Dominical, está nessa geração, está disponível para mim e para você. Juntos nós estamos aprendendo neste trimestre, celebrando neste trimestre uma importante conquista. Nós estamos estudando esse tema maravilhoso, Reforma Protestante, 500 anos da Reforma Protestante e celebrando uma importante conquista. Todos podem pregar. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, mas além de responsabilidade também é um grande privilégio. 500 anos da Reforma Protestante, todos podem pregar. Nesta semana nós vamos comemorar então esses 500 anos. E hoje na lição número 5 nós vamos falar um pouquinho mais, já tivemos uma introdução na lição número 1 e hoje na lição número 5 nós vamos ter mais alguns elementos sobre a Reforma Protestante. Então juntos vamos lá estudar a Palavra de Deus. Nós sempre temos a Bíblia ela é insubstituível. Nós estamos estudando a Bíblia, é uma escola bíblica dominical. Junto nós temos uma revista, que é um compêndio de estudos, um plano de estudos para que a gente possa aprofundar em um determinado tema. E nesse trimestre, junto, nós estamos aprendendo 500 anos da Reforma Protestante, todos podem pregar, graças a Deus. Então, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, juntos vamos ler o texto áureo de hoje, que encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo número 9. Acompanhe comigo na revista ou então em sua Bíblia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias a Deus. Esse texto está em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo número 9. A verdade prática nos ensina, graças à reforma, somos livres para ler e anunciar o Evangelho, sem intermediários. Graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Acompanhe também a leitura bíblica de hoje, que encontra-se em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 7 até o 10. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para também os que foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Acompanhe comigo também o plano de voo de hoje. O que juntos nós vamos aprender na aula de hoje é o esboço da lição. Encontra-se na página número 30. No tópico número 1, nós vamos aprender sobre reforma. Vamos falar sobre as 95 teses, movido por Deus e expansão da reforma. Será muito precioso nós aprendermos sobre esse tópico. Também vale lembrar que no encarte da revista tem as 95 teses. No tópico 2, nós vamos falar sobre somente fé, somente graça, somente as Escrituras, somente Cristo e glória somente a Deus. Seria as mais importantes ou o reflexo principal do que nós devemos aplicar das 95 teses. As 95 teses não é tão simples encontrar e mesmo tenha a internet, mesmo tenha disponível, mas nem sempre são confiáveis ao texto original, aquela que Martim Lutero provocou
uma solução para as coisas que ele identificou que não se aplicariam à vida do crente, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente e necessário Salvador, esperando que houvesse uma resposta, esperando que se houvesse então uma mudança. E essa mudança não acontecendo, deu início então à Reforma Protestante. E no tópico número 3, nós vamos aprender então seu legado, sacerdócio de todos, o culto é de todos e todos podem pregar. Graças a Deus, louvado seja Deus. É maravilhoso a escola dominical e maravilhoso também este tema, porque nós não estamos somente estudando elementos históricos, conhecendo uma espécie de genealogia desses precursores. Na lição número 1 nós falamos de alguns, são temas relevantes, pessoas importantes que se entregaram a Cristo em prol de uma causa. Que privilégio isso! Muito tempo antes ainda de Martim Lutero. Mas nós não vamos ficar exaurindo sobre esse assunto. Nós vamos estudar mais, e o que nós estamos estudando ao longo de todo o trimestre é essa celebração desta importante conquista. Todos podem pregar. Você pode declarar aonde você está e dizer, eu posso pregar. Antes a palavra estava entre quatro paredes, era omitida, o povo não tinha acesso, não poderia cultuar a Deus sem um intermediário e agora essas escamas caíram dos olhos dos religiosos e nós temos a oportunidade então de prestar culto a Deus, de ter comunicação direta com Deus, de ter acesso à palavra de Deus e que privilégio também poder multiplicar através da pregação da palavra. Glórias ao Deus bendito. Essa aula será muito extraordinária, assim como tem sido todo o nosso trimestre. Fique ligado e nós voltamos logo logo com a aula de hoje. Olá, querido professor. Nesta lição, o ensino e legado da Reforma Protestante, você deve atentar para a responsabilidade que a Igreja assumiu em modificar a realidade da comunidade. Para refletir sobre como foi o preço pago para isso, reflita com seus alunos sobre a letra do hino 581 da harpa cristã, composto por Lutero em meio a esta implantação que hoje nós conhecemos como a Reforma Protestante. Também medite no Salmo 46, que inspirou este belo hino que reflete o sentimento que Lutero passou para poder reformar a sua fé e influenciar a sua comunidade. Receba a graça de Deus para amar a sua classe e passar a eles com qualidade os ensinos estudados. Deus os abençoe e nós nos vemos na Escola Bíblica Dominical. O Programa de Educação Cristã Continuada é a mais moderna ferramenta de estudo sistemático da Bíblia, podendo ser aplicado na escola dominical, células missionárias, cultos domésticos, entre outros grupos pequenos. Um currículo completo, baseado nos melhores cursos de teologia, contemplando e preparando o aluno nas áreas de prática ministerial, estudos bíblicos, desenvolvimento espiritual, evangelismo e missões. 12 temas, 156 lições. Ao final de 3 anos estudando uma lição por semana, o aluno tem direito a um diploma do curso em Teologia Básico na Escola Dominical. E para os professores, suporte especializado, livros e leituras complementares para uma aula completa e dinâmica. Para saber mais, acesse educaçãocristãcontinuada.com.br ou ligue 091 3110 2400. Programa de Educação Cristã. Aqui tem mais de Deus. E nós temos aqui uma honra de hoje receber um convidado muito especial, o nosso querido pastor Samuel Câmara. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Que legal estar aqui, estava com inveja. Você convida tanta gente, eu nunca tinha estado aqui. Imagina. Mas parabéns pelo trabalho, extraordinário, e vamos lá. Graças a Deus. Pastor, nós vamos falar sobre a lição número 5 e antecipadamente eu já quero dar-lhe os parabéns. Nessa semana, o senhor completando, mais uma primavera. Parabéns, e o seu aniversário também coincide com uma data muito importante, que celebra-se essa importante conquista da Reforma Protestante. Como que a Reforma Protestante, esse efeito nos atinge? Qual o reflexo para nós hoje? Pois é, a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro,
completa 500 anos, e eu com 60 de vida. Não sei se foi profético nascer no dia da Reforma Protestante. Acho que foi. Graças a Deus que é muito bom quando o nosso espírito é um espírito renovador, ele é um espírito que nunca se conforma e sempre está se analisando para ver se tem coisas para melhorar. E também a gente na vida vai agregando coisas que às vezes desqualificam um pouco a nossa vida cristã. Foi exatamente isso que aconteceu com a Reforma, e a Reforma foi uma limpezazinha na vida religiosa que estava acumulando muita superstição e muitas outras coisas mais. O legado dela para a gente é exatamente o legado, primeiro, da liberdade de um sacerdócio para todos. Esse é o maior de todos o legado. Naquele tempo, a religião, a Bíblia, estava restrita ao sacerdote, ao cardeal e ao papa. O Você povo estava não presa, tinha, né? Preso Preso e totalmente. omitida, né? Isso. É proibido, era proibido. Era proibido traduzir para a linguagem do povo, para a língua do povo, o povo não tinha. E, portanto, os clérigos se sentiu o Deus, se sentiu intermediário entre Deus, como dizia o Papa e outros. Talvez por isso se explique que se adore hoje Maria, Aparecida, João, porque eles se sentiam intermediários. Ninguém podia vir a Deus se não fosse através do sacerdote, porque só eles tinham os meios, os instrumentos da religião. Então, primeira coisa, sacerdócio de tudo. A Bíblia foi traduzida para o nosso idioma, hinos foram feitos para a gente cantar, o culto é de todos nós, e quando a gente vai a um culto ou a missa, o que queiram chamar, é para todos. Todos são iguais. Eu acho que esse é um dos legados, vamos falar sobre outros. Vamos falar da reforma, né? Nós celebramos, fala-se muito na reforma as 95 teses. Afinal, o que são essas 95 teses e essas 95 teses estão diretamente ligadas hoje no nosso dia a dia? As 95 teses, é bom que se diga que os precursores, como Savonarola e o Wycliffe, eles já haviam escrito teses também que corrigiam, sugeriam correção da vida religiosa da igreja. Isso, então, no caso, muito antes de Martinho Lutero. Muito antes. Eram observações. E Lutero, então, elencou 95 teses, todas elas ligadas à questão séria que a igreja propôs, a Igreja Católica Romana, que eram as indulgências. Ou seja, você pode comprar salvação, você pode comprar perdão de pecados, você pode comprar graça de Deus, não só para você, mas até para os seus parentes, para os que já morreram. Se você compra uma indulgência, um título dado pelo Papa, você pode até tirar do purgatório pessoas que já morreram. Então, Lutero percebeu que a igreja tinha chegado a um momento que tudo era possível para conseguir os seus objetivos, e ele elencou 95 teses ligadas a isso, ligadas também à ideia correta bíblica de que a salvação não se compra e que quem tenta comprar a salvação, pior fica. Então, salvação só em Jesus e ensinos só o que a Bíblia diz. Foi isso que ele colocou na porta da catedral e chamou os fiéis para conversar na esperança de que a Igreja Católica olhasse aquilo e corrigisse. Como perseguiram e tentaram até matar, escorraçá-lo, aí deram asas e a Reforma Protestante chegou até nós. Essas 95 teses, nós temos ela no encarte, no nosso encarte, o aluno, o professor pode acompanhar todas elas. E aqui na lição número 5, nós temos o tópico 2, somente a fé, somente a graça, somente as escrituras, somente Cristo e glória somente a Deus. Seriam essas 5 as principais teses dessas 95? Tá, deixa eu parabenizar a proposta dessa revista. Eu estava ontem em algum lugar e a pessoa dizendo, pastor, mas que ideia brilhante, o encarte com as 95 teses de Lutero, a gente não consegue isso fácil, a gente nem sabe como achar. Então, realmente, o encarte com bônus, e é tão simples, eu acho que ainda tem algumas poucas revistas, está saindo muito para você ter em casa, guardar e tal. Quanto ao tópico em si, a Reforma Protestante ela foi bastante ampla, mas a síntese dela, depois de Lutero já, Calvino e outros fizeram a síntese, que foi exatamente o que chama de 5 solas, ou que na verdade são somentes, ou de 5 sóis. É só isso mesmo.
A síntese da Reforma Protestante é só a fé, só a graça, só a Escritura, só Jesus e só Deus. É interessante que a gente já conversou um pouco sobre isso em algum outro lugar, quando perguntaram a alguns estudiosos da Bíblia qual é o problema das religiões. Ele disse, o problema é ir, é que a pessoa quer. Não é só a fé em Cristo, é a fé e as obras. Aí esse ir já complica. Você pode ser salvo por a obra, então para quê? Qual o papel de Jesus, né? Não, tem que ter os escritos, o catecismo, as bulas papais, então se isso sempre tem um salva, penduricalho a mais, né? né? É só as escrituras. Se você precisa ir a outros deuses, santos ou o que for, para chegar a Jesus, para que Jesus morreu na cruz? E se você pode prestar culto, reverência a qualquer outra entidade ou a qualquer outro objeto, por que que Jesus disse só ao Senhor Deus adorarás, só Ele dará louvor? Então a síntese é realmente esta. Quando nós falamos, pastor, de sacerdócio de todos, a palavra sacerdote ainda, como muitos dos nossos alunos vêm convertidos da Igreja Católica, sempre remete a uma figura. E quando o pastor prega que o pai é o sacerdote em casa, o pastor em casa, isso às vezes não cai muito bem, né? Porque a pessoa não aprendeu dessa maneira. De uma maneira bem simples, o que é ser sacerdote, ou ser sacerdote de todos? É algo que nos é concedido hoje a todos aqueles que creem ao Salvador? A melhor ilustração que eu conheço para sacerdócio vem do meu sogro, que foi professor João Colenda Lemos. Ele dizia, sacerdote é quem ouve o povo. Ouve o povo, as angústias do povo e ora a Deus por esse povo. Não é? Sem ser salvador, sem ser intermediário. Certo. Essa figura, biblicamente diz, não há outro Deus e Senhor entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. Essa figura não é. Mas sacerdote é exatamente alguém que toma a responsabilidade de divulgar, cultivar, ensinar o amor de Deus para as pessoas. Então, o sacerdócio geral quer dizer exatamente isso. Cada um de nós pode entender, ler a Bíblia e pode ajudar os outros a conhecer o amor de Deus. Eu acho que isso é o principal. E a reforma, como legado, ela também nos promove o efeito de um culto para todos. O culto antes era restrito? Pois é, eu comecei pelo fim, né, na minha primeira intervenção aqui, exatamente que para mim esse é o principal ensino e legado. Mas na nossa lição, é o terceiro ponto, você deve aproveitar muito bem sobre isso. A essa altura, dizer, e aí eu não disse do primeiro ponto, que para nós a reforma não é um movimento só histórico, não é um movimento só para nós, é um movimento divino, que trouxe para a igreja um despertar, um alerta para a igreja e abrangeu todas as pessoas, de tal modo que, como diz aí a sua pergunta, esse sacerdócio de todos. O culto é para todos prestarem a Deus e também o compartilhamento dos tesouros de Deus, do entendimento da fé, não passa por ninguém com exclusividade, que é um dos defeitos, né? A tal ponto que foram emitidas as indulgências, porque se achava que só tudo que diziam valeria a pena. Então, o sacerdócio de todo é esse culto que todos vocês podem ter. Se não tiver uma igreja perto, ainda assim Deus está perto de você. O indígena, o princípio da reforma foi a justiça de Deus não é por obras, não é por igreja, não é por sacerdote, não é pelo Papa, é pela fé. Por quê? É porque fé todos podem ter igualmente. O índio lá na selva tem em Deus. Aliás, ele até tem mais do que a gente, às vezes, né? Isso é que é o sacerdócio. Todos podem se conectar com Deus e todos podem divulgar o amor de Deus para todas as pessoas. Que bom, senão nós estaríamos restritos aos templos. Então, o efeito disso é que, além de nós termos essa comunicação agora direta com Deus, sem intermediários, todos podem prestar cultos, isso também nos traz uma responsabilidade, a responsabilidade de pregar essa palavra, multiplicar. Como você disse, né, a aplicação de que o papai e a mamãe é o sacerdote da família, é exatamente a responsabilidade que ele tem de transmitir aos filhos a comunhão e o amor com Deus. Isso já, nessa forma, nesse sentido, é que nós somos totalmente sacerdotes. A responsabilidade nossa é imensa, porque a população é muito grande, ao nosso redor, no nosso bairro.
E às vezes nós queremos dizer que isso é um papel do templo, da igreja. A gente quer levar as pessoas para dentro do templo, para um pastor ou um sacerdote dizer para as pessoas. Na verdade, a igreja tem que ir para o meio do povo, a igreja tem que estar, o amor de Deus tem que estar em todo lugar, nós temos que compartilhar. Temos que compartilhar com o mendigo, temos que compartilhar com o drogado, temos que compartilhar com o recluso, temos que compartilhar com o doente, com todas as pessoas, compartilhar o amor de Deus. Nos desgrudar um pouco dessa ideia de igreja, denominação, porque antes disso, nós existimos porque Deus nos fez existir e existimos para compartilhar o amor dele com outras pessoas. Graças a Deus. Graças a Deus, meu pastor, que nós temos também o programa de educação cristã continuada, que também não deixa de ser uma espécie de reforma, onde as revistas são escritas por gente nossa, pastores nossos, membros da igreja, que vivem a palavra. E o senhor está de parabéns por essa iniciativa. Eu acho que um grande, inspirado também no legado e no ensino da reforma, nós procuramos dizer que todos podem estudar a Bíblia, entender a Bíblia e merecem, inclusive, ter o título, a certificação de formados em teologia básica. E isso no banco da igreja, onde as pessoas estão, sem incomodar elas para ir no seminário e tudo. A igreja existe para servir, tudo que é de Deus é para ser compartilhado com todos. Se elitizar, vai dar problema, e é isso que, graças a Deus, nós fazemos com esse nosso estudo e com o programa de educação continuada. A semana que passou, eu participei, 800 pessoas vão estar formando em bacharéis em ciências da religião e começaram estudando aqui. Tomara que você também não se desanime, estude, conheça, procure um seminário depois e até a faculdade, a universidade, se você quiser. Se não, já está garantido que você conhece sobre o amor de Deus no banco da Escola Dominical. Meu pastor, abraço. Parabéns com gratidão. Obrigado. Parabéns pelo programa de educação cristã continuada. Obrigado. O senhor é uma inspiração para nós. Deus Servindo a Deus e ao próximo com alegria. Graças a Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido aluno, professor. Se Cristo não vier antes, nos encontramos no próximo final de semana em mais um programa A Nossa Escola Dominical. A paz do Senhor.